Olá, bem-vindo de volta, recrutas, para mais um episódio da Primeira Guerra Mundial. Então, junte-se agora ao exército de seu país de escolha e vamos para a linha de frente, se divertir, vencer o inimigo e voltar para casa antes do Natal. Não se preocupe, vai ser uma guerra ridiculamente fácil. Eles não têm a mínima chance. E sim, esse texto que eu acabei de falar serve para qualquer país que entrou na Primeira Guerra Mundial sem saber a burrice que eles estavam se metendo ou a escala que ia tomar esse conflito. E hoje, nesse clima de otimismo e que o pessoal acreditava que ia ser uma guerra fácil, rápida e tu deveria atacar com tudo e não fazer reservas, nós vamos conversar um pouquinho sobre a primeira semana da guerra e, mais especificamente, sobre o Império Alemão, a Rússia, um pouquinho da Inglaterra e um pouquinho da França também, já que o episódio anterior nós focamos principalmente na Áustria-Hungria e a Sérvia, mas agora nós vamos falar desses países principais também, no caso, Major Powers, poderes maiores do mundo na época e que vão se enfrentar por várias ambições territoriais, o que não vai dar muito certo. E tudo começou porque um austríaco foi assassinado na Bósnia por um sérbio. Faz todo sentido, não pense, apenas lute pelo seu país. E hoje vamos então iniciar. Novamente, agradeço ao canal A Grande Guerra por ter feito um trabalho fenomenal. Se você entende inglês, recomendo muito a série deles, bem melhor que a minha. Eu sou nada comparado aos caras ali profissional, mas é muito, muito bom. E nós vamos tentar aqui fazer uma tradução para português, para você, meu caro tupiniquim, que não fala outras línguas. Bem, vamos lá. No último episódio, nós vimos que a Áustria-Hungria oficialmente declarou a guerra na Sérvia, mandando um ultimato que não era para ter sido aceito. A Sérvia aceitou com uma mísera condição ridícula, mas a guerra já estava pronta para ser feita, então eles não deram a mínima se eles respondessem e eles iriam atacar de qualquer jeito. Nesse início, dia 28 de julho, não se sabia ao certo se outros países grandes iriam entrar na guerra. A Rússia tinha uma questão diplomática muito, muito boa e uma necessidade de proteger a Sérvia, um pouco por eles serem povos iguais, tipo povos eslavos, um pouco porque a ambição da Áustria-Hungria era fazer a Sérvia ficar um país dependente da Áustria-Hungria e a Rússia não podia deixar o seu único país aliado nos Balcãs cair. Então, nós temos esse conflito de interesse enorme entre esses dois países gigantes. A Áustria-Hungria, apesar de não parecer em comparação à Rússia, em questão territorial na Europa, era o segundo maior. Então, vai dar uma briga fenomenal. Vamos ver o que vai acontecer. E no dia 29, as primeiras bombas começam a cair em Belgrado. Belgrado na fronteira, capital entre a Sérvia e a Áustria-Hungria. Mas eu vou deixar você que quer ver o conflito e a destruição na mão aqui, porque nós não vamos falar disso nesse episódio. Nós temos que entender o contexto dos outros países que vão declarar guerra nessa semana. E saiba que a Áustria-Hungria mobilizou, não tem muita foto boa dessa época, mas eles mobilizaram 2/3 do seu exército, e o exército austríaco, austro-húngaro, era esquisito. Como assim esquisito, Lorde? Muito simples. Eles têm várias etnias e línguas diferentes, e isso se refletia no exército. Eles tinham uniformes diferentes, treinamentos diferentes, línguas diferentes. Isso não vai dar certo, porque como é que tu vai organizar um exército gigantesco? Porque, 3/4 de um dos exércitos maiores da Terra, eles eram 10 vezes maior em questão de número no início da guerra do que o exército inglês, e o exército inglês estava colocado no mundo inteiro. Então tu imagina
imagina o tamanho desse exército desgraçado, falando línguas diferentes, os oficiais falam língua diferente dos seus subordinados, ninguém entende nada, isso não vai dar certo, não vai dar nem um pouco certo, mas vamos ver o que vai acontecer quando esse número imenso de soldados for jogado contra um país que está preparado para se defender, porque a literal existência dele depende disso. Deixar você aqui nesse cliffhanger para esperar o que vai acontecer no próximo episódio. E agora, vamos falar da Rússia. É comum o pessoal ter uma visão que a Rússia, em 1914, era um país atrasado, antiquado, tanto politicamente quanto economicamente. Em parte, você tá certo. A Rússia, por várias razões, sempre foi um sistema meio que descentralizado, apesar de ter o rei, meio que não tinha como tu governar eficazmente a Rússia inteira, então a Rússia nunca teve muito dinheiro, além de que a influência de pessoal mais tradicionalista, da igreja ortodoxa e dos nobres donos de grandes e vastas regiões na Rússia, meio que faziam mudar qualquer lei para uma coisa moderna muito difícil. Ah, mas não tem um rei? O rei não pode simplesmente mandar? Sim, porém a maioria dos reis não queria mudar, então apenas recentemente a Rússia começou com um processo de modernização, vendo que funcionava e que a Alemanha, por exemplo, que é um país formado bem depois dos outros, se tornou a maior potência europeia de todas economicamente, com uma industrialização rápida, então a criação de ferrovias virou uma moda e a Rússia começou a investir pesadamente em ferrovias, além de produção de industrial, porque para te entender, para te ter uma produção em escala industrial, tu precisa construir uma fábrica. Para te construir uma fábrica, tu precisa ter motores, máquinas e pessoal especializado que sabe operar essas coisas. Na Rússia, tu não tinha nada disso. Então muita coisa foi importada e a Rússia estava se industrializando numa escala relativamente boa. Em 1914, a moeda russa estava no padrão ouro, então tendo um padrão ouro, o investimento internacional conseguia ser mais fácil e a Rússia estava crescendo, ferrovias estavam sendo construídas, a industrialização e os recursos conseguiam vir do interior e ser exportados, trazendo dinheiro de tarifa, permitindo que a Rússia continuasse investindo pesado em coisas que precisavam de investimento inicial muito grande, como a industrialização, por exemplo. Então, a Rússia, em 1914, era um estado que estava passando de uma fase de atrasado para moderno. Tanto que tem até um relato do Kaiser, o Wilhelm II, conversando com o almirante, o chefe da marinha e do exército. E em 1912, eles fizeram esse seguinte relato. Eles relataram que a Rússia estava se tornando um pesadelo que, conforme a capacidade deles de mobilizar enormes números de soldados e mobilizar eles de forma rápida com ferrovias, a Rússia seria imparável. E eles acreditavam que o melhor momento de uma guerra contra a Rússia seria em 1914, porque em 1917 seria tarde demais, porque a Rússia já estaria pronta para mobilizar suas reservas de soldados virtualmente infinitas na cabeça deles aqui na época. E nada que a Alemanha pudesse fazer conseguiria parar isso aí. Então, previsão do futuro, os caras são simplesmente inteligentes o suficiente para perceber, que não vai dar certo. Mas eles sabiam que a Rússia, se ela se industrializasse e tivesse a capacidade de mobilizar suas reservas, a Alemanha estava ferrada. Além disso, o Tsar, sendo muito inteligente, se aproximou de alguns outros países, incluindo a França, e a França é uma rival da Alemanha, então se algo a Alemanha tentasse fazer contra a Rússia, ele teria o brother francês do outro lado para ajudar. Com isso, garantindo que ele não precisasse se incomodar com isso e podendo fazer a vontade da Rússia em outros lugares do mundo, sem ser incomodado pelas potências europeias. Beleza, mas agora vamos para 1914. O que está acontecendo hoje, Lorde? Hoje eles deram uma ordem. O exército russo, sem o mando do Tsar, começou a mobilizar o exército. Eles começaram a mobilizar o exército em 29 de julho. Porém,
oficialmente, foi apenas no dia 1º do mês seguinte que eles começaram e deram a ordem de uma mobilização completa. Então, a ordem demorou um pouquinho mais para chegar. Então, o imperador, o czar, não tinha dado a ordem de mobilizar porque ele queria evitar a guerra. Tanto ele querendo evitar a guerra, que ele mandou um recado para a Alemanha, pro primo dele, que era o Kaiser alemão, e ele falou para ele, por favor, tenta parar com isso, e ele escreveu o apelidinho dele, que era, se eu não me engano, é Nick, isso, Nick com 2K, e aí ele, ele assinou como Nick, porque, pô, meu brother, irmão, camarada, não faz isso, não quero ter que te matar, parceria, e o czar alemão falou, não, beleza, eu prometo que eu vou fazer o possível para não fazer essa guerra. Por favor, eu vou tentar conversar com os austríacos para impedir isso aí. Mas não dependia só dele. A Alemanha, nessa época, como eu falei, era a primeira potência mundial em questão econômica. E o que é interessante é que a Alemanha se desenvolveu e existiu como país depois dos outros. Porém, graças a vários métodos e coisas feitas por estadistas prévios, por exemplo, uma forma de educação onde as crianças precisam cumprir horário, norma, obedecer regra, aprender a ler e escrever e aprender alguma habilidade, uma função, um tipo de faculdade para poder trabalhar depois, permitiu que a Alemanha tivesse um vasto número de trabalhadores com uma capacidade de leitura e com capacidade de operar máquinas e também permitiu um desenvolvimento imenso do país graças ao investimento industrial na época. Então, tanto a iniciativa privada, quanto às vezes alguma coisa do Estado que obrigava a iniciativa privada a fazer alguma coisa. Por exemplo, o Kaiser decidiu ter uma marinha porque o que faltava para a Alemanha era colônias, era territórios fora da Europa, onde tinha agora recursos imprescindíveis para o contínuo desenvolvimento econômico, principalmente petróleo e carvão. Então, e ouro também, se desse também ia ser bom, mas essas coisas estavam lá fora, e a Inglaterra e a França tinham acesso a colônias com isso, então eles precisavam de acesso a essas coisas de uma forma ou de outra, e melhor se esses territórios fossem deles, porque daí eles ganham duas vezes. Conforme ele fez isso, foi considerado, eles investiram em desenvolver um monte de navios, aí foi criada uma marinha pesada, com encoraçados modernos, com destroyers, que é os navios menores para proteger os encoraçados, foi construído e gasto uma fortuna. Se eu não me engano, eu posso estar errado nisso aqui, mas eu tenho quase certeza que é 1/3 do investimento militar prévio à guerra tinha ido para a marinha. Então o exército alemão investiu pesado nisso aqui, a mando do Kaiser. O Kaiser às vezes intervia, meio que guiava a economia desse jeito, por meio de decretos. Então a Alemanha agora rivalizou um outro país importantíssimo, além da França, que já odeia eles mesmo, e a Rússia, que via eles como seu principal rival, e eles viam a Rússia também como seu principal rival. Agora, eles também irritaram a Inglaterra. Conforme os dias foram passando, depois da declaração da Áustria-Hungria, o chefe da marinha alemã, porque o grande almirante é diferente, existe 2 chefes, um para o exército e um para a marinha. O da marinha deu a ordem para mobilizar os navios e preparar eles para um eventual bloqueio ou combate. Quando isso aconteceu, a Inglaterra foi informada da mobilização dos navios alemães e eles pensaram, com certeza eles estão se preparando para uma guerra contra a gente. E aí, eles começaram a mobilizar a marinha. Nessa época, felizmente, tinha um cara muito, muito inteligente no poder, chamado Sr. Edward Grey. O Sr. Edward Grey era o secretário do exterior e ele era contrário à guerra. E ele falou, calma galera, calma, eles só estão mexendo uns navios, não vamos matar todo mundo. E ele não se comprometeu a apoiar a França e a Rússia nessa guerra, porque essa guerra ia ser totalmente contrária aos interesses da Inglaterra, não faz sentido nenhum. Eles entraram numa guerra pela Sérvia, então eles não queriam se meter nisso aí, e ele tentou ao máximo não fazer nada, porém,
ele precisava proteger principalmente a Bélgica e a Holanda, porque eles eram países neutros, com tratados e interesses britânicos lá. Então ele pediu para a França e para a Alemanha não atacar e deixar esses países neutros, e a Alemanha tentou fazer um acordo por baixo dos panos, dizendo que na eventual guerra entre a França e a Alemanha, eles iriam somente anexar territórios coloniais, e isso fez o Sr. Edward Grey ficar um pouquinho receoso que a Alemanha estava querendo guerra sim, então isso puxou ele um pouco mais a tendência a ajudar a França mais abertamente. Eles não se comprometeram a lutar com ninguém se uma guerra europeia começasse. Em 30 de julho de 1914, quando a Rússia agora estava passando da mobilização parcial para uma mobilização irregular para uma oficial, a notícia que a Rússia ia se mobilizar espalhou tanto na Áustria-Hungria quanto na Alemanha. Claramente eles têm espiões em vários lugares e a palavra vai longe. Então quando os rádios da Rússia, os jornais começaram a publicar que os homens da idade militar deveriam se apresentar para os postos militares para servir a pátria-mãe, aí o pessoal, opa, vai dar merda. Eles avisaram e isso chegou no ouvido do comandante alemão, o chefe do exército, que ele começou, olha, a Rússia vai vir, a Rússia vai declarar guerra pela Sérvia, não tem jeito, e ele começou a mobilizar conforme o plano dele, porque ele tinha certeza que a França e a Rússia iriam declarar guerra junto na Alemanha, e ele não poderia tancar, ele não poderia aguentar uma guerra de duas frontes. Ele precisava focar em um adversário só por vez, e a França, entre os dois, era o mais fraco, então ele precisaria que a Áustria-Hungria segurasse as pontas até eles terminarem com a França. Então, nesse momento, o chanceler Bethmann Hollweg, que era... Como é que funciona a Alemanha? A Alemanha tem o Kaiser, tem um chefe de exército, um chefe da marinha e tem o Reichstag, que é tipo o parlamento. E o parlamento tem o chanceler. O chanceler, ele é seria o comandante civil, apesar de ele ser um ex-militar, ele seria representado pelo voto ali. E aí, ele mandou um telegrama para Viena, para os oficiais austríacos do governo, dizendo: não se mobilizem e antagonizem a Rússia, nós não devemos procurar uma guerra com a Rússia, não. Porém, outro telegrama chegou pro Conrado. Você conhece o Conrado, eu já falei dele no vídeo anterior, o chefe militar da Áustria-Hungria. E quem mandou esse maldito telegrama foi o Helmut Jonas Ludwig von Moltke. E de hoje em diante eu vou chamar esse cara só de Moltke, porque eu nunca mais vou falar o nome dele por completo. Mas o Moltke, ele é o chefe do exército alemão e outro dos responsáveis pela guerra. Ele, o Conrado e o idiota que assassinou o arquiduque, com certeza são as três cabeças que, começaram essa porcaria toda. No caso, ele tinha esse plano de acabar logo com a França, ganhar da Rússia, antes que a Rússia terminasse sua militarização, e ele estava pronto para uma guerra agora. E como ele estava pronto para uma guerra agora, com a ideia de que a Alemanha vai conquistar um monte de colônia, vai crescer, vai virar um império superpoderoso, ele decidiu, junto com o Conrado, a se mobilizar contra a Rússia e preparar uma guerra total, porque se fosse só Áustria-Hungria contra a Sérvia, não iria ter glória nenhuma para ele. Então o Moltke, um baita babaca, também responsável por pressionar a guerra, enquanto o chanceler estava pedindo para eles não se mobilizar, ele pediu diretamente ao comandante de exército da Áustria-Hungria para se mobilizar contra a Rússia, e a Áustria-Hungria obedeceu ele, e aí o czar da Rússia não teve outra coisa para fazer a não ser imaginar que eles estavam preparando para uma guerra contra a Rússia também. Então foi um conflito de várias pessoas. Os líderes do Estado normalmente não queriam a guerra. Normalmente eles estavam contra a guerra.
Porém, o exército e os chefes do exército queriam a guerra. Então, porque todos eles achavam que eles podiam ganhar e que eles tinham alta chance de uma vitória rápida, eles todos, cara, tinham uma visão na Guerra Franco-Prussiana, que foi uma guerra rápida, pequena e teoricamente limitada, e que foi tipo uma guerra relâmpago, e a França caiu rapidamente. E eles todos tinham isso aí na cabeça, que ia ser uma guerra com um custo mínimo e com um ganho máximo. Ai, que imbecis. Eles deviam estar olhando, na verdade, para a Guerra Civil Americana, para saber como é que era uma guerra moderna, com um país com capacidade industrial do outro lado, mas, eles não olharam e eles acharam que ia ser fácil, mal e porcamente uma inconveniência. Vamos ver o que vai acontecer e se eles estão certos. Bem, no dia 29 de julho, a Alemanha manda um recado para a Bélgica, meio que um ultimato, na verdade. Ué, a Bélgica? Tu não tá falando que a Rússia ia declarar guerra neles e a França também? O que a maldita Bélgica tem a ver com isso? Então, para te entender por que a Alemanha mandou um ultimato para a Bélgica pedindo total acesso às tropas alemãs pelo território belga, sem que eles fizessem nada para impedir. Por que eles fizeram isso? Da onde que vem isso aí? Muito simples, por causa de um antigo marechal de campo alemão, o Alfred Schlieffen. O Schlieffen, que ele era? Ele era o chefe do exército alemão por um bom tempo, acredito que foi até 1905, e ele fez o quê? Ele planejou o ataque para derrubar a França e evitar uma guerra em duas frontes. Como assim? Numa guerra da Alemanha contra a Rússia, a França, obviamente, iria atacar eles pelas costas. Ele tinha certeza porque eles queriam a vingança pela Guerra Franco-Prussiana e, no caso, seria o momento ideal quando a Rússia estivesse atacando a Alemanha, porque eles iriam precisar de todo o exército alemão para parar a Rússia. Com isso, eles precisavam tirar a França o mais rápido possível da guerra. Então o plano dele era ignorar a fronteira defendida contra a França, porque a França havia investido uma fortuna na construção de sistemas de fortes, linhas de defesa e tinha um exército imenso protegendo essa região e sim atravessando pela região relativamente mais fraca da Holanda e da Bélgica. Tinha que ter Holanda também no plano dele, porque o plano do Schlieffen, eles iriam atravessar os fortes que a Bélgica também construiu, principalmente ali na região de Liege. Observe nesse mapa, um pouco acima de Luxemburgo, tem a cidade de Liege. É ali um local muito defendido na Bélgica e vai ser importante para essa semana também, mas o plano dele era circular todos esses fortes, derrubar os mais importantes e sim rushar e invadir Paris. Ele iria ignorar tudo, deixar o exército da França ali comendo poeira na fronteira, pegar Paris e obrigar o governo da França a se render num tratado e aí depois todo o exército pro outro lado e enfrentar a Rússia sem se preocupar com o exército francês. Daria certo? Não daria certo? Não sei, mas era o plano dele. Na época dele, não deu a guerra, então ele não pôde botar o plano dele em ação, mas esse plano ficou como plano otimizado e até hoje, em 1914, eles iriam utilizar isso aí para invadir Paris. Beleza. Porém, o Moltke mudou um pouco o plano. Ele ignorou a Holanda e ele iria focar as tropas na Bélgica. Ele mandaria as tropas principais e pesadas alemães pela Bélgica em direção a Paris, circulando as tropas francesas, derrubando o governo francês e obrigando a França a se render. Dia 29 também, eles ocuparam Luxemburgo e a estação de telégrafo e o trem, no caso, a estação de trem, foram ocupadas pelo exército alemão e agora vai servir ao exército alemão. Então, eles já invadiram Luxemburgo, que é uma cidade independente, mas a Bélgica seria o próximo alvo e eles mandaram esse pedido para passagem de tropas que a Bélgica vai recusar.
Muito bem. E por que a Bélgica recusou? Várias razões. Primeiro, que não é legal. Segundo, que a guerra ia acontecer no território belga, que também não é legal. E terceiro, que eles tinham a certeza que a Inglaterra, caso eles fossem atacados, iria entrar do lado deles e ajudar a defender o seu país. Então, a Bélgica tomou coragem e disse: não, vocês não vão passar por nós. E aí, os alemães já sabiam que eles iam recusar e estavam preparando as forças de assalto na fronteira contra a Bélgica. E a França? A França é esquisito. A França é um país rico, porém pobre. Por quê? Porque a França tem um monte de problema interno. E, cara, a França nunca dá certo. O povo lá nunca tá feliz com nada. Mas no caso, na França, ocorreu um assassinato bem importante essa semana. O assassinato de Jean Jaurès. O Jean Jaurès, acho que é Jaurès é Juarez escrito errado, mas no caso, ele era o líder do Partido Socialista Francês. E aí que vem uma coisa também, o povo. O povo alemão era o povo que na época tinha maior porcentagem de pessoas que se diziam socialistas, ou seja, eram a favor dos direitos dos operários e era tipo com uma certa tendência ao comunismo. E esse pessoal, eles eram contrários à guerra, então a maior parte da população alemã na época era contrária à guerra, mas na França também tinha uma comunidade bem grande desses pensadores mais socialistas e, no caso, o líder do partido era totalmente contrário a essa guerra. Ele publicamente fez um discurso pedindo para que os operários parassem com essa palhaçada. Vocês estão lutando o exército, as classes trabalhadoras não deveriam entrar numa guerra pelas monarquias e vocês estão sendo enganados. Normalmente eu discordo dos socialistas em várias coisas, mas quando um cara é bom e fala a verdade, ele falou verdades aqui, ele acertou, essa guerra era idiota por um bando de monarca imperialista que queria dominar o mundo. Não, vocês estão jogando a vida fora por uma coisa idiota. Porém, na época, o fervor de guerra era tão grande, que ele foi assassinado. Então, isso, um detalhe interessante que a escola não te conta. A notícia do assassinato dele e o funeral dele fez mais impacto na Europa do que o do Ferdinando. Ninguém se importou com o Ferdinando quando ele morreu, ninguém dava mínimo pra ele. Mas quando esse cara aqui morreu, teve uma comoção grande em vários países. Então, um assassinato mais importante do que o Ferdinando. Porém, não começou uma guerra mundial, mas ele queria parar. Ele queria parar o negócio e ele queria evitar essa coisa toda. Porque o que a França tinha a ver com isso? Era só por um desejo de vingança pela humilhação que eles sofreram na mão da Alemanha na Guerra Franco-Prussiana, e os franceses estavam crescendo com a ideia de que eles conseguiriam se vingar, e agora era o momento de retomar as terras perdidas e acabar com a humilhação que eles sofreram. Então, interessante a França, como normalmente é dividida, mas o sentimento pró-guerra estava muito grande. Não era universal em nenhum país, mas era muito grande aqui. E na Alemanha, no Reichstag, no parlamento, a mobilização, que foi meio que não comandada, ele foi vendida como uma mobilização, ela foi passada pro parlamento civil como que a mobilização foi puramente defensiva. Os chefes militares, tanto da Marinha quanto do Exército, falaram que eles estavam fazendo uma mobilização preventiva para evitar que a Alemanha fosse invadida por nações hostis. E aí, não tinha como dizer não, a Reichstag meio que foi obrigada a aceitar a mobilização. Primeiro, porque o exército já estava se mobilizando. Segundo, porque se eles não estivessem prontos, no caso de um ataque, a culpa era deles. Então eles não queriam pegar essa batata e eles aceitaram a mobilização. E agora, oficialmente, a Alemanha já estava mobilizada, não oficialmente, mas agora oficialmente também. O exército tem a carta verde para fazer o que bem querer. E o Kaiser?
O Kaiser não queria de jeito nenhum a guerra no começo, mas agora que a guerra parecia ser inevitável, ele pediu ao Monk, o chefe ali do estado, do exército, né, por que às vezes eu chamo ele de Monk? Porque, né, o pensamento é o mesmo. No caso, o chefe de estado, o chefe militar e o Kaiser conversaram e o Kaiser falou para ela: em caso de uma guerra, nós devemos garantir que a guerra seja somente contra a Rússia e nós devemos focar o exército na Rússia. E aí o chefe militar falou: mas senhor, segundo o plano do nosso exército, nós temos que lutar contra a França, não podemos remobilizar o exército para a Rússia nesse momento, porque a França já tem tropas na nossa fronteira e nós temos total certeza que eles vão nos atacar. Se nós não tirarmos a França da guerra, a Alemanha vai ter que lutar uma custosa guerra em duas frontes. Aí o Kaiser se convenceu que era necessário derrubar a França primeiro, mas vou repetir, ele fez todo o plano antes de até conversar com o Kaiser e ter a autorização. Então o exército já estava na fronteira, o plano já estava mais ou menos em execução, antes sequer que os governantes do país permitissem ele a fazer isso. Então o cara é um babaca? Sim, ele e o Conrado estão querendo a glória militar, e se tu quer saber quem foram os culpados, foram esses dois trouxa. Tudo bem que nos outros países também tinha pessoas que estavam muito pró-guerra, mas esses aí ativamente mexeram os pauzinhos por trás do governo civil para forçar a guerra de qualquer jeito. Que imbecis. Bem, virou o mês, 2 de agosto de 1914, foi quando as tropas alemãs cruzaram oficialmente a fronteira com a França. Alguns conflitos começaram a acontecer na fronteira contra a França, pequenos tiros aqui e ali foram ouvidos, mas nada assim maciço, mas foi, uma clara violação e uma declaração de guerra. E em 3 de agosto, oficialmente, a França e a Alemanha agora estão em guerra, e durante a guerra, como a Rússia e a França são aliados, se uma declarado guerra o outro também, a Alemanha ocupou 3 cidades na Polônia. A Polônia nessa época não existia como país, ela era dividida entre a Alemanha e a Rússia, e a Polônia alemã era de um lado e a Polônia russa era do outro. Então 3 cidades da Polônia russa foram conquistadas pelos alemães sem nenhuma resistência maior. Eles simplesmente invadiram porque elas não iria ter sentido defender aquelas pequenas cidadezinhas na fronteira. Mas é interessante, porque agora, a Polônia vai sofrer por causa disso. O que a Polônia tem a ver com uma guerra? Todo mundo vai se ferrar nessa guerra, não se preocupe. Mas no caso, é oficial, a guerra começou, a Rússia e a França vão entrar em guerra contra a Alemanha e, por tabela, contra a Áustria-Hungria e o Império Otomano. Não, para tudo. Os otomanos não, cara? O que os otomanos... Não, relaxa. Os otomanos, no momento, não vão entrar na guerra ainda, mas eles têm interesses principalmente em se vingar da Rússia e reconquistar vários territórios, e também interesses nos Balcãs, mas por enquanto eles vão ver aonde a maré tá levando. E falando em maré, eles começaram agora, nessa época aqui, nesse dia, a minar e proibir a passagem de navios pelo Estreito dos Dardanelos. Os Dardanelos, acho que é em português Dardanelos, é um estreito que está aqui nesse mapa em vermelho. É uma região dominada pela Turquia, facilmente defendida de forma militar, e ali eles começaram a botar minas e proibir navios. E daí? O que isso muda na guerra em geral? Isso aí muda porque mais de 80% da produção de trigo da Rússia, que na época tinha a Ucrânia também, que era dali que vinha esse trigo todo, e aí tinha que passar por aqui para ser exportado. Com isso,
o acesso a trigo pelo Egito, que era na época uma colônia inglesa, e outras regiões ao sul aqui vão ser afetados. Então o preço da comida vai aumentar, a Rússia vai ficar sem um dos seus maiores fontes de renda, que é a exportação de recursos agrícolas, e a Turquia pode começar a mandar um dedo no meio para a Rússia sem declarar uma guerra abertamente. Então, nesse momento, o Império Otomano estava fazendo ações para prejudicar a Rússia e, do mesmo jeito, favorecer a Alemanha nesse caso. E com isso, a Rússia começou a sofrer economicamente. Achei interessante. E se tu quer saber como é que é os Dardanelos, é assim. Que lugar bonito. Se um dia você tiver a oportunidade de visitar a costa ali na Turquia, eu tenho um amigo que já foi para lá a trabalho, ele falou que o lugar é fenomenal, e se você for, ele recomendou também experimentar a sopa de carne de bode. Não sei se é bom, não sei se ele tava me zoando, mas lugar é lindo, eu vi umas fotos ali no Google, que lugarzinho bonito. Bem, vamos continuar. A Turquia, como diz, o Império Otomano na época não entrou na guerra ainda. Calma, temos tempo. E em 4 de agosto de 1994, as tropas alemãs entraram na Bélgica. Acabou aquele negócio, eles não aceitaram que as tropas passassem, então eles vão invadir. Invadindo a Bélgica e oficialmente declarando guerra, a Inglaterra declarou a guerra na Alemanha. Nessa época, até quem era contrário à guerra mudou de lado, porque não dava. Isso aqui é uma clara violação. O próprio ministro ali do exterior falou que se as ambições imperiais da Alemanha não forem acabadas agora, não vai haver mais nenhuma nação livre na Europa. Então, eles iriam fazer de tudo para acabar com a Alemanha nessa guerra em duas frontes e apoiar a Bélgica, porque esse país neutro que não tem nada a ver com nada foi atacado ali. Tipo, imagina duas pessoas brigando e aí o cara maior e mais forte vai pro lado e dá uma porrada numa pessoa que tá olhando ali no canto, um baixinho assim de tipo 1/3 do tamanho dele. Mais ou menos isso que aconteceu. Tu também ficaria puto com a situação. E no caso a Inglaterra que agiu na defesa do povo belga. Então, foi por questão de interesse, bababá. Não, cara, aqui realmente foi uma guerra defensiva. Então, no caso da Inglaterra, dos participantes que estão nesse conflito, acredito que são os que têm a causa bela mais correta. Defender o teu amiguinho, é isso aí. Enquanto isso, a França e a Rússia estão lutando, tipo, por um fantoche, né, e por vingança. Mas esses aqui estão lutando para se defender. Então, muito bom. E o povo belga mesmo tá lutando pela sua sobrevivência. Os belgas e os sérvios estão lutando para sobreviver, cara. Esse tipo, o que eu tô fazendo aqui? Né? Os maiores países do mundo estão lutando e a gente tá no meio. Então lamento, vocês nasceram no lugar errado no mapa e agora vão se ferrar. Mas calma, pode ser que dê tudo certo. Talvez, não seja uma guerra tão sanguinolenta assim. E o otimismo nessa época, falando nisso, em todos os países estava ao máximo. Tinha fila para se candidatar. Teve cidades que todos os homens na idade militar entraram no exército, no rádio, nos jornais. Todos os negócios chamavam e pediam para as pessoas servir e o povo ia junto. Era um fervor, era um sentimento otimista imenso. Queria ser uma guerra simples, tranquila e rápida. Eles estavam acostumados a conflitos locais, conflitos regionais em tipo colônias, em lugares longe do mundo, onde o país deles sempre crescia, conquistava e ganhava. Então o pessoal aqui achava que ia ser tipo uma voltinha no parque, uma coisa simples. A gente vai ali no exército treinar tiro uns 4-5 dias, ir pra lá dar uns tiros em uns idiota e depois voltar. Eles imaginavam que ia ser isso aí. E o pessoal jovem principalmente chegava até a mentir a idade para entrar no exército. Na Rússia
trem cheio de gente iam trazendo os recrutas para as linhas de frente. Na Inglaterra, navios traziam soldados veteranos de outros pontos do mundo. A marinha estava patrulhando e protegendo o mar. Então começou agora realmente um conflito enorme, e eles não têm noção do que eles estão se metendo. Milhões de soldados estão sendo mobilizados, treinados, indo para a linha de frente, com armas extremamente mortíferas e com avanços na tecnologia de destruição em massa, que eles não têm ideia do que vai acontecer com eles. Lamento por essa cambada de soldados de infantaria que vai sofrer, e sofrer muito. Bem, falando em avanço na tecnologia, a Alemanha, em 5 de agosto de 1914, finalmente chegou em Liege. Liege era uma cidade fortificada com 12 fortes ao redor. Essas fortificações custaram uma fortuna, mas a Bélgica tinha eles em posições estratégicas, porque ali tem rios que protegem e montanhas, então eles conseguiram ter uma visão enorme, e essas fortificações precisavam cair, porque eles não vão mais ignorar, no caso, no plano novo do Moltke, eles iriam ignorar a Holanda, então a Holanda não seria atacada. Com isso, eles precisavam quebrar as defesas da Bélgica, e Liege era o local defensivo que a Alemanha encontrou sua primeira dificuldade para invadir. Em poucos dias, eles conseguiram trazer as armas pesadas. No dia 6 de agosto, os alemães finalmente entraram na cidade, porém as fortalezas continuavam todas em pé. Então 12 fortalezas precisavam cair, mas as armas pesadas começaram a vir, e isso aqui demonstrou como fortes haviam se tornado obsoletos. A artilharia evoluiu de um jeito, a precisão e o nível das balas capaz de explodir qualquer fortificação estavam fenomenais. Os obuses pesados, os canhões pesados, conseguiam ficar à distância de 18, 20 quilômetros atirando nas fortalezas, e os soldados que defendiam as fortalezas não tinham nada que eles pudessem fazer a não ser rezar para não morrer muito rápido nas explosões. Então as fortalezas foram caindo uma a uma de uma forma relativamente rápida, agindo meio que como uma lombada para as forças imperiais alemães que estavam trazendo os canhões pesados por aqui, porque eles sabiam que eles iam ter que quebrar essas fortificações, então eles vieram preparados. A artilharia cantou nesses primeiros dias, e a evolução da artilharia dos antigos canhões de fogo direto para esses morteiros de fogo indireto com balas explosivas, cara, que diferença absurda. E não tinha o que os defensores realmente fazerem para vencer essa batalha, eles podiam apenas ganhar tempo. Então as fortalezas ali tentaram segurar ao máximo, mas eventualmente elas caíram e a cidade de Liege caiu para os alemães. Então Fortaleza não dá mais tão certo. Porém, para movimentar a artilharia, tu precisa de trilho, tu precisa trazer ela com um burrinho ou cavalo. E por quê? Porque não tem carro, caminhão ainda. É uma tecnologia nova. Existem caminhões? Existem, mas quase ninguém sabe dirigir, e os caminhões quebram muito e tem muito defeito, e se chove, se a temperatura é muito gelada, eles não funcionam. Então não dá para confiar nisso aí. E o exército depende muito nessa época de cavalos, mulas e trens. Então é isso que eles conseguem fazer para levar as tropas e as armas pesadas para a linha de frente. E agora, no caso, a cidade de Liege estava sob sítio e vai ficar por mais um tempo, mas apenas saiba que não por muito tempo, e os defensores vão ser bombardeados até ou eles se renderem ou morrerem. E é aqui
que eu acabo a semana de hoje, a cidade de Luxemburgo ocupada, a Bélgica sob ataque, oficialmente a Alemanha e a Áustria-Hungria estão em guerra contra a Sérvia, a Rússia, a França e a Inglaterra e a Bélgica e vice-versa. Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio da Grande Guerra. Tudo de bom, meus amigos. Vejo vocês por lá. E lembrem-se, não precisa... só uma coisa, um adendo final. Pra te ter uma ideia, como ninguém achava que a guerra ia ser longa, os oficiais da Rússia fizeram uma petição para comprar novas máquinas de escrever, para deixar registrado o nome dos soldados, as munições, os movimentos das tropas, tudo, para ter uma facilidade de organização. E o pedido foi negado porque essa guerra não era para durar tempo suficiente para fazer o custo daquelas máquinas de escrever valer a pena. Como o pessoal estava enganado, como eles erraram feio. Mas vejo vocês na próxima e na trincheira. Todos nós somos iguais, todos nós somos apenas escudos de carne. Até mais.